Pronto. Maravilha. Agora, esperar o professor Lúcio voltar para a sala para a gente começar. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. É o Berlane que ficou responsável por reaceitar as pessoas na sala e controlar aí todas as coisas. Vamos ver se o professor Lúcio voltou? Ainda não. E hoje eu perguntei se ele viria para o Instituto de Química, e ele falou que lá na casa dele a infraestrutura de internet é melhor. Ele ia acompanhar de lá a defesa. Voltou. Professor Lúcio? Desculpem, acabou de cair energia aqui, daí fiquei sem, mas voltou em seguida. A gente tem um gerador no prédio, felizmente. Uhum. Bom, Natália, você pode então iniciar. Eu não sei se terminou toda a fala minha, né? Eu agradeci aos docentes, né? Apresentei eles, apareceu isso ou não? Eu já estava falando sozinho. Mas acho que sim, acho que agora está tudo certo. Tá ok, então, por favor, faça a sua apresentação e depois a gente passa para a arguição. Tudo bem. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar os resultados obtidos durante o meu doutorado, que estão descritos nessa tese intitulada Desenvolvimento de sensores e biosensores, nanoestruturados ou não, visando a determinação de analitos em amostras farmacêuticas e fluidos biológicos. A definição mais ampla de um sensor se constitui num dispositivo que detecta sinais do ambiente externo e converte esses sinais numa informação que pode ser quantificável. No nosso dia a dia, alguns dos sensores que nós encontramos estão o glucosímetro, que é a fitinha onde nós medimos a glicose do sangue, sensores de movimento, de luz, aqueles alarmes de incêndio, que são sensores de fumaça, o bafômetro, que é um sensor para analisar álcool, as embalagens inteligentes, que são sensores químicos de pH, e atualmente também está muito em alta os sensores vestíveis, que podem ser, por exemplo, relógios que fazem diferentes medidas, como pressão, enfim, batimentos cardíacos, entre outros. Falando mais particularmente de um sensor eletroquímico, constitui-se como um dispositivo que contém um transdutor eletroquímico, que é capaz de converter a resposta obtida pela interação entre o analito e o elemento sensorial num sinal elétrico mensurável. Então, nessa representação, o transdutor são as minhas conexões, o elemento de reconhecimento é o eletrodo de trabalho, à esquerda eu tenho o eletrodo de referência, à direita o contraeletrodo, e o meu analito ele é depositado sobre a superfície desse sensor, e tudo isso se constitui como o meu sensor eletroquímico. A resposta obtida de corrente será amplificada pelo potenciostato, que vai gerar um gráfico versus potencial. Falando ainda mais particularmente de um biosensor, se constitui de um elemento que possui na sua composição um elemento de reconhecimento biológico, que, na verdade, é uma biomolécula imobilizada capaz de detectar o analito-alvo. No caso aqui, eu mostro alguns exemplos de analitos que podem ser analisados, amostras médicas, alimentares, poluentes. Nessa tese, a gente focou bastante, nós focamos em amostras farmacêuticas e fluidos biológicos, como suor e saliva, mas existem muitas outras amostras que podem ser estudadas. Entre os bioreceptores, temos exemplos como enzimas, vírus, anticorpos, ácidos nucleicos. Nesse trabalho, nós fizemos biosensores de enzimáticos, com as enzimas glucose e lactato oxidase. Transdutores,
alguns transdutores que existem são eletroquímicos, piezoelétricos e óticos. Nessa tese, nós trabalhamos com transdutores eletroquímicos. Agora, falando ainda mais particularmente dos sensores, dos eletrodos quimicamente modificados. Esses eletrodos, eles possuem na sua composição uma espécie eletrocatalítica que transfere as suas propriedades para a superfície desse eletrodo e gera espécies eletroquimicamente na superfície que vão mediar os processos de oxidação e redução. Algumas das espécies mais relatadas na literatura usadas na modificação desses eletrodos estão grafeno, metais, fulerenos, nanoturbo de carbonos, polímeros, entre outros. Um gráfico genérico que eu apresento mostra a resposta em verde de um eletrodo sem modificação e a resposta em vermelho de um eletrodo, do mesmo eletrodo após ser quimicamente modificado. Nessa representação, o sinal de corrente aumentou cerca de 3 vezes após a modificação do eletrodo. Em alguns casos, também é possível observar uma antecipação desse potencial, o que também é um dos efeitos positivos de se trabalhar com esses eletrodos quimicamente modificados. Entre as espécies usadas na modificação da superfície de diferentes eletrodos, o hidróxido de níquel tem recebido bastante atenção. Antes, até o momento, já existem muitos trabalhos com hidróxido de níquel para aplicações como supercapacitores e baterias, mas a aplicação como sensor eletroquímico também está crescendo. Esse hidróxido de níquel, ele possui uma estrutura lamelar. Ele se encontra no estado reduzido nas fases alfa e beta. A fase alfa, como eu mostro na figura, ela possui as suas lamelas mais desorganizadas e, por isso, existe um espaçamento basal maior entre essas lamelas. Já a fase beta, ela é mais termodinamicamente estável e a fase alfa, por processos de envelhecimento, pode se transformar na fase beta. E sabe-se que, por alguns trabalhos publicados, que a fase alfa ela apresenta melhores propriedades eletroquímicas, como eu vou mostrar no slide a seguir. No estado oxidado, o hidróxido de níquel, por processos de carga, o alfa-hidróxido se converte no gama-oxidróxido de níquel e o beta-hidróxido de níquel, no estado oxidado, se encontra como beta-oxidróxido de níquel. Essa espécie oxidróxido também ela é muito catalítica e, ao se reduzir novamente para o níquel 2, permite a oxidação de outros analitos. Bom, os voltamogramas apresentados nesse slide, o voltamograma em preto do alfa-hidróxido de níquel e o voltamograma pontilhado do hidróxido de níquel na sua fase polifórmica beta. Observamos que o processo de oxidação do alfa-hidróxido de níquel se encontra num potencial mais baixo do que o beta-hidróxido de níquel. E, além disso, a intensidade da corrente é cerca de 3 vezes maior. Outro ponto positivo para o hidróxido de níquel na sua fase polifórmica alfa é que o processo de oxidação da beta é muito próximo da reação de evolução de oxigênio. E, baseado nisso, nesse trabalho, optamos por utilizar apenas hidróxido de níquel na sua fase alfa. Uma forma como eu mostrei anteriormente, o hidróxido de níquel, por processos de envelhecimento, ele pode se converter na sua fase beta. Uma forma de aumentar a estabilidade da fase alfa é pela adição de um segundo ou terceiro metal na estrutura desse hidróxido. Isso tem se mostrado promover melhoras nas atividades eletrocatalíticas e melhoras em termos de sensibilidade e seletividade do eletrodo em questão. Alguns dos hidróxidos já relatados na literatura são apresentados nesse slide. Aqui no nosso grupo, o primeiro hidróxido duplo publicado foi de níquel-cobalto, foi utilizado na determinação do fármaco isoniazida. O segundo foi o hidróxido de níquel sério, utilizado
na determinação do fármaco prednisona, e o terceiro foi o hidróxido de níquel chumbo, utilizado na determinação. Esse hidróxido foi utilizado para modificar a superfície de um eletrodo de pasta de carbono, que foi utilizado na determinação do fármaco acetilcisteína. Mas existem também alguns hidróxidos trimetálicos relatados por outros grupos. Boa parte deles são utilizados para determinação de glicose, especialmente. Nós, recentemente, publicamos esse artigo de revisão na revista Trends in Analytical Chemistry. Esse artigo, inclusive, foi listado entre os 10 artigos de maior fator de impacto publicados no ano passado no nosso instituto. E nesse trabalho nós mostramos que entre os hidróxidos duplos de níquel relatados para a modificação de sensor, 44% deles são constituídos de níquel-alumínio, seguidos por níquel-cobalto, níquel-ferro e os hidróxidos trimetálicos. Durante o meu doutorado, eu fui contemplada com 2 bolsas da CAPES. A primeira, para estudar no exterior. A primeira foi o edital do PDSE, Doutorado Sanduíche, onde eu fui contemplada com 12 meses de bolsa, e o segundo edital foi CAPES Print, que eu fui contemplada com 2 meses, totalizando 14 meses que eu estagiei no laboratório da Universidade da Califórnia, sob a supervisão do professor Wang. Durante esse período, nós desenvolvemos dispositivos epidérmicos que são capazes de se adaptar à anatomia da pele para o monitoramento eletroquímico não invasivo. Entre eles, alguns que já estão relatados, podemos encontrar óculos, que são utilizados para determinação de eletrólitos e metabólitos em lágrimas, chupetas, sensores de pH ou para medições em saliva, meias, anéis, luvas, tatuagens, entre outros. Dentre as amostras que nós analisamos, o suor foi a amostra que recebeu o maior enfoque nessa tese, durante o meu doutorado. O suor, ele possui cerca de 100 glândulas por centímetro quadrado, se está distribuído. As glândulas de suor estão distribuídas no nosso corpo, nessa quantidade, 100 glândulas por centímetro quadrado de pele. A geração de suor pode ser realizada através de exercícios físicos, aquecimento térmico, estresse e pelo processo de ontoforese, que foi o foco de um dos nossos trabalhos. O suor contém na sua composição diferentes metabólitos, eletrólitos, elementos traços e moléculas de largas cadeias carbônicas, como proteínas, ácidos nucleicos, entre outros. Além disso, os fármacos também podem ser eliminados através do suor em pequenas quantidades, embora a via renal seja a principal. Então, dentre os analitos que nós investigamos no suor, nós investigamos lactato, glicose, ácido úrico e também fármacos. Nesse sentido, os objetivos gerais desse trabalho, o objetivo geral desse trabalho foi o desenvolvimento de sensores e biosensores. No caso dos sensores, foram baseados em hidróxidos duplos de níquel nanoestruturados, e no caso dos biosensores, em enzimas. Os sensores e biosensores preparados foram aplicados para a determinação de diferentes analitos em amostras comerciais, farmacêuticas e enxaguante bucal e em fluidos biológicos. Os objetivos específicos desse trabalho foram sintetizar novas composições do hidróxido duplo de níquel, caracterizar os nanomateriais sintetizados por diferentes técnicas, aplicar as nanopartículas sintetizadas para modificar diferentes eletrodos impressos, FTO e pasta de carbono. Os sensores preparados foram associados a técnicas em fluxo, especialmente BIA, para a determinação desses analitos em amostras farmacêuticas e fluidos biológicos. Vale ressaltar que até esse momento, na literatura, nós ainda só havíamos encontrado hidróxido de níquel utilizado em meios básicos, em pHs altos, e um dos nossos objetivos foi associar a tinta de grafite às nanopartículas do hidróxido de níquel para a produção do eletrodo impresso,
e aplicá-lo em pHs biológicos, que são meios neutros e levemente ácidos. E, por fim, nós também desenvolvemos e aplicamos os biosensores enzimáticos em dispositivos vestíveis e para a produção de células biocombustíveis. A primeira parte desse trabalho, que foi a parte onde nós preparamos os sensores modificados com hidróxido de níquel, nós realizamos 4 trabalhos, foram 4 tipos de sensores. O primeiro, níquel-platina, foi um hidróxido de níquel-platina, utilizado na modificação do eletrodo de FTO para a análise de hidralazina, que é o princípio ativo do fármaco, a presolina. O segundo, nós preparamos diferentes composições de hidróxido de níquel-zinco e modificamos tanto a superfície de eletrodos de FTO como de eletrodos impressos. Vale ressaltar que até esse momento, especialmente no nosso grupo, esse trabalho com eletrodos impressos e hidróxido de níquel ainda não havia sido realizado. Outros tipos de eletrodos até o momento eram usados, como pasta de carbono e FTO, para serem modificados com essas nanopartículas. O terceiro foi um hidróxido de níquel sério para determinação de acetaminofen em fluidos biológicos. E o quarto foi um hidróxido trimetálico de níquel sério vanádio. A escolha desses metais, desse segundo e terceiro metal, para a composição da estrutura do hidróxido de níquel, foi baseada nas propriedades catalíticas que já haviam sendo relatadas desses metais na literatura. O níquel-platina foi o primeiro. Platina é um metal bastante consagrado com essa característica, com essa propriedade catalítica. O zinco também, mas o zinco em relação à platina ainda é mais barato, mais abundante, e tem um raio atômico próximo ao do níquel, e isso facilita a sua entrada na estrutura lamelar. O níquel sério, nós já tínhamos um trabalho anterior, que nesse outro trabalho, a composição, a proporção de níquel sério era diferente, foi um trabalho com 80% níquel, 20% sério, e o sério também estava num estado de oxidação diferente, 4+, e a nanopartícula resultante foi utilizada para um outro fármaco, para uma modificação de outro sensor. Como os resultados foram interessantes, resolvemos fazer algumas modificações e continuar estudando esse sistema, e por fim, essa nanopartícula trimetálica. O vanádio também tem múltiplos estados de oxidação, também bastante relatado para outras aplicações, como supercapacitores, e por isso nós também escolhemos trabalhar com esse metal. O processo de síntese foi realizado baseado na metodologia Sol-Gel, onde os sais metálicos foram dissolvidos em 25 ml de glicerina a 50 graus Celsius. Após essa dissolução, uma adição estequiométrica de KOH foi realizada em N-butanol por 6 horas. O produto dessa síntese foi dividido em 2 tubos Falcons. Um desses tubos, o conteúdo de um desses tubos foi utilizado foi lavado com água e seco a 180 graus Celsius para obtenção do pó. Já o sol, as 20 microlitros dessas nanopartículas foram utilizadas, no caso dos eletrodos de FTO, para a modificação de uma área de 1 centímetro quadrado, que foi delimitada, e depois esse eletrodo passou por um processo de spin coat para a homogeneização da superfície, e por último, por um tratamento térmico para evaporação da glicerina. Já os eletrodos impressos, como o próprio nome diz, eles foram impressos com tintas condutivas de prata e de carbono. No caso dos nossos eletrodos de trabalho e contra, foram impressos com uma mistura de nanopartícula com tinta de grafite. Esse é um processo muito relatado na literatura e que está recebendo bastante atenção, porque é possível realizar a impressão em larga escala, devido se poder utilizar uma impressora automatizada. Nesse tipo de processo de fabricação, diferentes formulações de tintas também podem ser utilizados, e o design das tintas também pode ser variado. Em alguns trabalhos, esses eletrodos são relatados como eletrodos tipo tatuagem, por causa desses diferentes designs que eles recebem. No processo de impressão, primeiro é feito com a tinta de prata, cloreto de prata, sobre um substrato PET, plástico PET,
e seco a 85 graus Celsius, e depois os nossos eletrodos de trabalho e contra são impressos com a mistura das tintas. O primeiro trabalho da primeira parte que eu vou apresentar foi esse eletrodo de níquel-platina, eletrodo de FTO modificado com hidróxido de níquel-platina. Esse eletrodo foi associado a uma cela de BIA, uma cela de análise por injeção embatelada. Ele foi acoplado aqui na parte inferior da minha cela, nesse sisteminha de 3 eletrodos, e foi utilizado para determinação de hidralazina no fármaco apresolina. Baseado nos resultados obtidos, era esperado pelo rótulo que a concentração encontrada fosse 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro, mas o que foi de fato observado pela técnica foi uma concentração um pouquinho maior. Resultados semelhantes observamos pela espectroscopia UV-Vis, e isso comprova o potencial desses eletrodos para esse tipo de aplicação. O segundo trabalho, que foi um trabalho um pouco mais extenso, que nós realizamos, foi publicado na Microquímica Acta. Nesse trabalho, nós desenvolvemos sensores modificados com diferentes proporções de hidróxido de níquel-zinco para determinação de ácido úrico em fluidos biológicos. Então, nós preparamos 4 proporções, fizemos 4 diferentes sínteses por essa metodologia Sougel. A primeira com 100% de níquel, a segunda 75 níquel, 25 zinco, a terceira 50-50 de cada, e a quarta 100% zinco. As nanopartículas foram caracterizadas por diferentes técnicas. A técnica de difração de raio-x permite informar se o hidróxido está na sua fase polifórmica alfa. Para isso, foi calculada a distância basal, relativa a esse pico 003, utilizando a equação de Bragg, e todos os hidróxidos apresentaram uma distância lamelar superior a 8, confirmando sua fase polifórmica alfa. Imagens de microscopia eletrônica também comprovaram um diâmetro de partícula por volta na casa dos nanômetros. E outra caracterização que foi realizada no Laboratório Nacional de Luz Síncroton foi o XPS. Nessa técnica, as nanopartículas foram bombardeadas com raio-x e os fotoelétrons emitidos foram coletados no analisador de elétron, que foi capaz de resolvê-los em função das suas respectivas energias e contá-los. Assim, o XPS ele detecta o espalhamento dos elétrons secundários, e esses elétrons eles fornecem a informação de todos os elementos químicos na superfície da amostra. Então, é uma técnica que permite analisar tanto a composição elementar, a porcentagem atômica, estado de oxidação. Então, nesse primeiro espectro, na região entre 850 a 885 eletronvolts, nós observamos 2 dubletos de níquel para todos os hidróxidos que possuíam na sua composição em níquel, e nessa região, entre 1022 e 1045 eletronvolts, nós observamos o sinal de zinco para todos as nanopartículas que possuíam zinco na sua composição. Baseado no XPS, a proporção de níquel 75 e zinco 25, na verdade, foi encontrada 71 níquel, 29 zinco, muito próxima ao que nós encontramos também por ICP. E no caso das nanopartículas de níquel 50, zinco 50, foi 46 níquel, 54 zinco. Após as caracterizações, essas nanopartículas foram utilizadas na modificação de eletrodos de FTO. Até esse momento, nós trabalhamos apenas em meio básico, utilizando como eletrólito KOH molar. Em meio básico, o hidróxido de níquel se oxida ao oxidróxido. E a reação inversa, esse oxidróxido, ele é muito catalítico, promove a oxidação. Nesse trabalho, nosso analito foi ácido úrico. O ácido úrico se oxida numa reação que envolve 2 elétrons e 2 prótons. Os resultados observados por voltametria cíclica são apresentados nesse slide, em A para o hidróxido de níquel puro, em B para o hidróxido de níquel 50
5,50 níquel, em C, 75 níquel, 25 zinco, e em D, para o eletrodo modificado com hidróxido de zinco. Para todos os três, nos 3 primeiros voltamogramas, observamos essa resposta em 0, esse processo de oxidação em 0 volts. Para o hidróxido de níquel 75, zinco 25, esse processo foi cerca de 20 vezes maior, 15 vezes no caso do hidróxido de níquel e 20 vezes mais intenso no caso comparando com B. Já para o hidróxido de zinco, nós não observamos essa resposta em 0 volts, apenas um processo que ainda precisou ser bem ampliado nessa figura, próximo do potencial 0,45. Então, a partir desse momento, nós selecionamos essas nanopartículas para dar prosseguimento com os estudos. Esses eletrodos de FTO foram associados com a célula de BIA. Essa célula é impressa numa impressora 3D com polímero ABS, essa parte de vermelho e a parte transparente é acrílico, e é uma célula que tem capacidade de 4 ml. Os resultados observados revelaram que, por BIA, nós primeiro otimizamos os parâmetros, potencial 0 volts, volume injetado 20 microlitros e a velocidade da pipeta foi a maior alcançada. E nós observamos pelo BIA que a concentração de ácido úrico nas amostras de saliva analisada foi 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que está dentro dessa faixa que é normalmente reportada na literatura. Os limites de detecção e quantificação desse experimento ficaram na faixa de 10 a menos 8 mol por litro. A segunda parte desse segundo trabalho foi a impressão de eletrodos SPE com as tintas, combinando tinta de grafite com as nanopartículas. E o resultado é esse eletrodo apresentado em B, onde as camadas dele são o substrato PET, as conexões elétricas, que contêm as tintas, contendo tinta de prata, eletrodo de referência de trabalho contra, e essa fita azul, que é a nossa camada de isolamento. Estudos por amperometria, realizado em amostras humanas artificiais e amostras artificiais e humanas de suor. Nesse primeiro, em ambos os experimentos foram realizados no potencial aplicado de 0,3 volts. Esse primeiro é um estudo de interferência, onde em A, a estabilização da minha linha base apenas com eletrólito, que é suor artificial. Em B, foi realizada uma adição de ácido úrico. De C a F, foram realizadas diferentes adições de interferentes, entre eles ácido ascórbico, acetaminofém, lactato e glucose. E observamos que não houve nenhuma mudança significativa na corrente. E em G, nós fizemos mais uma adição do nosso analito ácido úrico, mostrando que esse sensor impresso preparado é seletivo para esse analito. A determinação de ácido úrico em suor é apresentada nessa amperometria em H. Foi o valor calculado encontrado da concentração de ácido úrico foi 20 micromol por litros, e esse valor está dentro da faixa de concentração normalmente relatado na literatura. Estudos por voltametria cíclica foram realizados em amostra de saliva. Nesses estudos, observamos uma concentração de ácido úrico de 1,1 vezes 10 a menos 4, que está dentro dessa faixa normalmente relatada em trabalhos como esse aqui que eu listo no rodapé. De modo geral, todas as voltametrias cíclicas apresentadas foram realizadas na velocidade de varredura de 50 milivolts por segundo. O terceiro trabalho que nós realizamos da parte de sensor foi esse sensor impresso com níquel sério para a determinação de acetaminofém em fluidos biológicos. Nesse slide eu mostro a representação do processo de redox que acontece no acetaminofém, que é o nosso fármaco analisado, tanto de oxidação quanto de redução. Esse processo é catalisado por essas nanopartículas, uma vez que o eletrodo impresso sem modificação não apresenta a mesma resposta.
Inicialmente, essas nanopartículas foram caracterizadas por difração de raio-x. A partir desse pico, em cerca de 10 graus, foi possível calcular a distância basal, que estava acima de 8, e a partir de imagens de microscopia eletrônica, observamos um diâmetro de nanopartícula por volta de 5 nanômetros. Os estudos em saliva e suor foram realizados por voltametria cíclica. A voltametria cíclica é uma técnica muito simples, e o fato de nós termos conseguido resultados interessantes por essa técnica mostra como que o nosso sensor tem potencialidade para esse tipo de aplicação analítica. Por suor, a partir dos experimentos com suor humano, limites de detecção e quantificação na faixa de 10 a menos 5 foram obtidos, e no caso da saliva, por volta de 10 a menos 6 mol por litro. O quarto e último trabalho da parte de sensores que eu vou apresentar foi esse hidróxido trimetálico, que é um trabalho que está submetido nessa revista Journal of Alloys and Compounds. Nesse trabalho foram sintetizados nanopartículas na proporção de 90% níquel, 5% cério e 5% vanádio. Essas nanopartículas foram caracterizadas por difração de raio-x, comprovando a sua fase polifórmica alfa, e também por microscopia eletrônica de transmissão, comprovando a sua dimensão na faixa dos nanômetros. Após as caracterizações, essas nanopartículas foram utilizadas na impressão dos eletrodos de SPE. E esses eletrodos modificados foram associados à técnica de BIA. Esse sistema, até aqui, eu só havia estudado ele com eletrodos de FTO. De modo geral, a composição não muda. O sistema é formado por uma micropipeta eletrônica. Apenas a base teve que ser adaptada porque o eletrodo de SPE é mais fininho. Mas, de modo geral, o conceito é o mesmo. E em C, inclusive, eu apresento o transporte de massa que acontece na superfície de eletrodo após a injeção da minha amostra e obtenção do respectivo sinal. Em 1, antes da injeção. Em 2, durante o transporte de massa após a injeção. Em 3, o final da injeção e estabilização. Em 4, a dispersão. E em 5, o equilíbrio final e estabilização. Esse sistema de BIA com eletrodos impressos foi utilizado na determinação de peróxido de hidrogênio em enxaguantes bucais. O peróxido de hidrogênio, ele pode tanto se oxidar a oxigênio, como se reduzir a água. Esse também foi o primeiro trabalho que nós estudamos a redução do nosso analito no potencial de menos 0,8. O valor esperado pelo rótulo era de 25 milimol por litro. E o valor encontrado foi aproximadamente 20,8 milimols. A partir de agora, eu vou apresentar os dois últimos trabalhos. Esses dois trabalhos são biosensores. Esses trabalhos foram realizados exclusivamente no laboratório do professor Joseph Wang. Nesse primeiro trabalho, que está em elaboração, ainda não foi submetido, nós desenvolvemos um biosensor de glicose que foi utilizado no preparo, na composição de um dispositivo microfluídico vestível. E esse dispositivo final foi integrado com iontoforeses para determinação de glicose, que foi o meu analito, em suor em estado sedentário. A iontoforeses é uma técnica que, a partir da aplicação de uma corrente elétrica sobre um fármaco que está na pele, vai induzir o transporte desse fármaco pela pele, e esse fármaco, que no caso é a pilocarpina, estimula a produção de glândulas no nosso corpo, especialmente saliva, lágrimas e, no nosso caso, o suor. O polímero que nós utilizamos para a composição desse dispositivo vestível foi o PDMSE.
é o polidimetilsiloxano, que é um polímero oticamente claro, inerte, não tóxico e não inflamável. E dessa forma tem recebido bastante a aceitação da comunidade científica para esse tipo de aplicação. Nesse slide, eu mostro a representação do sistema do biosensor microfluídico epidérmico integrado. Em A, dele no braço, acoplado. Em B, a ampliação. Em C, a resposta amperométrica, que geralmente obtemos. Em B maiúsculo, as camadas. Primeiro, o polímero PDSE. Esse aqui é o meu anodo. Essa aqui é os canais microfluídicos. E depois o eletrodo, que vai ser acoplado sobre o reservatório, a camada de cima do PDSE para fechar o sistema. Aqui, esses 3 pilares são colocados aqui, nós chamamos até de inlet em inglês, onde vão ser feitos 3 furinhos para a entrada do suor, e, na verdade, esse anodo, na verdade, vai ser acoplado por cima de tudo. E aqui está a representação do sistema em C maiúsculo, a visão frontal e a visão do outro lado, a parte posterior. O princípio de funcionamento desse dispositivo é o seguinte: primeiro, a estimulação do suor. Esse suor vai entrar por esses 3 furos. Ele está colorido em azul, porque como o suor é transparente, dificulta a visualização. E a partir do corante, a gente consegue visualizar melhor o fluxo. Uma vez que o suor é gerado, ele vai correr os canais até chegar ao reservatório. E uma vez que chega no reservatório, onde está o meu sisteminha de 3 eletrodos, que é um eletrodo impresso, o eletrodo de trabalho que é modificado com a enzima, vai ter a geração do sinal. E a resposta amperométrica observada em função do tempo é essa que eu mostro aqui. De 0 a 10 minutos, a corrente permanece constante. A partir do 15º minuto, quando o suor já começa a encher o reservatório, nós observamos o aumento da corrente e aqui por volta de 20 minutos, uma estabilização do sinal. O último trabalho também foi um biosensor baseado na enzima lactato-oxidase. Esse trabalho já está publicado na revista Chemical Communications. E nesse trabalho nós avaliamos o efeito do pH sobre a estabilidade da enzima lactato-oxidase para aplicações como células biocombustíveis. Nesse sentido, nós preparamos 2 tipos de eletrodos, modificamos a pasta de carbono com a enzima e eletrodos impressos também. No caso do anodo, o cátodo para ambos os sistemas foi o de pasta de carbono. No anodo, nós queríamos observar a oxidação do meu substrato, que é o lactato, ou ácido lático em piruvato, e em B, a redução da água. Nós sabemos que as mudanças no pH do suor, acontecendo num espaço curto de tempo, elas podem desabilitar a célula biocombustível. E altas concentrações de lactato, que são desejáveis para gerar uma alta potência, levam a condições mais ácidas, uma vez que o pH do lactato é por volta de 3,86 do ácido lático. Então, aqui, os resultados que nós observamos foi em vermelho para a pasta de carbono e em azul para o meu eletrodo impresso. A pasta de carbono, ao longo do tempo, variando o pH os valores, se eu não me engano, de 6,8 para 4, meio levemente ácido e neutro, ela se manteve estável e ela conseguiu recobrar a sua propriedade como célula biocombustível. Já o SPE, ao longo do tempo, foi perdendo essa estabilidade. Isso foi atribuído ao ambiente hidrofóbico da pasta de carbono, especialmente porque na pasta de carbono, no anodo, contém óleo mineral. Isso confere um ambiente orgânico hidrofóbico e permite uma estabilidade maior para a enzima em condições ácidas. Isso mostra que o anodo preparado apresenta esse correspondente efeito de memória nesse sistema, e essas células biocombustíveis também
podem ser aplicadas para a determinação de outros analitos em outros biofluidos. Os próximos passos desse trabalho são empacotar esse anodo e esse catodo sobre um polímero PDSE, ou PDMS, e fazer estudos no corpo. As conclusões dessa tese, a partir dos trabalhos que foram realizados, podemos obter novos materiais com diferentes composições de hidróxidos duplos de níquel, que foram caracterizados e aplicados para modificações de sensores eletroquímicos, e esses sensores foram utilizados na determinação de diversos analitos, tanto em amostras comerciais e farmacêuticas, como em fluidos biológicos. Os novos sensores eletroquímicos também foram associados a sistemas em fluxo. Esses sistemas, no caso de estudos, análises em larga escala, são muito interessantes, porque permitem análises mais rápidas e automáticas. Um resultado que nós achamos muito interessante foi que a associação da tinta de grafite com as propriedades das nanopartículas foram traduzidas com sucesso para os eletrodos impressos e permitiu a ampliação da faixa de pH que essas nanopartículas agora podem ser estudadas. E isso abre a possibilidade para diferentes aplicações, para uma variedade de outros nanomateriais, e de outros hidróxidos e em outros analitos. Além disso, ambos biosensores desenvolvidos para a determinação dos biomarcadores lactato e glicose revelaram alto potencial para estudos realizados no corpo, detecção diretamente no suor. As perspectivas e o legado que esse trabalho deixa foram as novas composições dos hidróxidos de níquel, que podem ser exploradas e aplicadas para modificação de outros sensores eletroquímicos. Além disso, o desenvolvimento de dispositivos potencialmente vestíveis para análise de amostras de interesse clínico também tem um grande campo para ser investigado. Algo que nós não fizemos e que também pode ser feito é a determinação simultânea de 2 ou mais analitos e também em outras amostras de interesse farmacológico, em sistemas mais complexos, podem ser estudados. O suor, ele contém outros metabólitos, assim como eletrólitos, elementos traços, que também podem ser estudados através desses sensores. E esses resultados, eles servem como uma guia para a futura coleta de energia e biosensoriamento em outros biofluidos complexos, como saliva, lágrimas, e eu diria até outros, entre outros. Bom, gostaria muito de agradecer a todas as pessoas envolvidas durante todo esse processo do doutorado, envolvidas no trabalho, tanto aqui como no exterior, aos professores orientadores, aos presentes, à banca, por ter aceito o convite. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Bom,